Ela é jornalista especializada em música e rádio com 35 anos de carreira. Criou o programa Vozes do Brasil, que está há 21 anos no ar, e a Rádio Vozes, uma emissora 100% digital. Opinião Livre conversa com uma das vozes mais conhecidas do rádio brasileiro, Patrícia Palumbo. Muito obrigada pela sua presença, Patrícia. Eu é que agradeço o convite, adorei estar aqui, estou adorando, aliás. Olha, aqui ela está para falar do seu mais recente lançamento, Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas, uma obra que traz 33 entrevistas com artistas fundamentais da música popular brasileira. E ela é pesada, essa obra, viu, gente? É pesada. Aqui tem coisa, aqui tem história, hein, Patrícia? Tem quase 600 páginas, é uma loucura mesmo. E é um trabalho que eu venho fazendo há mais de 20 anos. Como você foi, quer dizer, as coisas foram acontecendo, você foi arquivando, conforme você ia entrevistando as pessoas no seu programa de rádio, você guardou para alguma coisa, pensando em lançar? Como é que Na verdade, surgiu? não. Na verdade, o programa de rádio, ele tem uma característica que é essa efemeridade do que vai para o ar. E ele também é muito ligado à circunstância, né? Claro. Então, o artista está lançando um livro, está fazendo um show, Sim. um projeto paralelo. Então, a gente tem sempre um assunto que é a pauta principal. Aqui no livro, no Vozes do Brasil, desde a primeira edição, a minha intenção é fazer retratos que sirvam como referência para a obra desses artistas e para a música brasileira contemporânea. Então eu comecei a fazer as entrevistas especialmente para o livro, a partir de um convite do Ed Mota. A gente estava no programa, no ar, ao vivo, conversando, o programa tem 1 hora, né? Quando acabou, a gente tomando um café, ele disse, pô, vai lá em casa, vamos ouvir uns discos e conversar sobre música. Uau. Eu fiquei louca, falei, pô, claro que eu vou. Mas aí aparece a jornalista, né? Claro. Bicho, eu vou na casa do Ed Mota, vou ouvir música com ele, não vou registrar? Impossível. E aí eu criei o projeto do livro. Aí você fez o quê? Você gravou, levou um gravador? Aí eu comecei a quebrar a cabeça nessa história e comecei a perguntar para outros artistas que iam ao programa se eles topariam me encontrar em casa ou num lugar mais tranquilo, sei lá, para a gente falar de música, de obra, de vida, de trabalho, enfim, carreira. E todos toparam. E aí você levava o gravador, ia na casa deles. Exatamente. E falava, tipo bate-papo mesmo, como você faz? Com um papo coloquial no rádio, como se estivesse na rádio mesmo. Com mais aprofundamento, né? A gente, como eu te falei, a gente no rádio tem aquela coisa, né, que nem eu tô aqui hoje falando do livro que eu tô lançando. Então, quando eu vou na casa do Ed Mota, da Zélia, do Chico César, quando eu me encontro com Cássia Eller, quando eu para um projeto como esse, eu tenho mais tempo. Com o Itamar Assunção, por exemplo, eu fiquei 4 horas conversando. Com o Djavan, fui na casa dele, ficamos lá 3 horas conversando. Nossa, que experiência, que privilégio. É maravilhoso, porque é muito generoso da parte deles, né? Porque eles abrem a casa para mim, abrem todo um mundo. E é também uma espécie de... como é que eu posso dizer? Uma troca, É uma né? troca, é uma coisa que eu posso deixar para eles também, de uma certa maneira. Com certeza. Né? A Rita Isso que eu Lee. ia até falar, a Rita Lee quase que não deu entrevista ao vivo Exato, foi uma das últimas dela. Presenciais que ela deu. E quando ela termina a entrevista, eu pergunto, e aí, gostou? Ela fala, poxa, gostei até mais de mim depois de conversar aqui com você. Então, muitas vezes o artista, especialmente esses que têm uma trajetória mais longa, não lembram de algumas passagens, né? Ou às vezes não tem aquela passagem como com o real significado transformador daquele momento na música. Que aquilo significou para o mundo. Exato. Né? Voltando a Rita Lee, quando ela fez o Bossa Roll, por exemplo, que era ela e o Alexandre Fontanetti, os dois em 2 violões de aço, fazendo um repertório de rock nacional, internacional, Beatles, Stones, 1000 coisas, mas num jeitinho meio bossa nova, meio rock and roll, como dizia o Cazuza. E foi o primeiro dos acústicos. O primeiro dos acústicos. E logo depois a gente teve o Gilberto Gil Unplugged, a gente teve toda uma série acústico MTV, que a Cássia Eller, aliás, fez lindamente, foi o último trabalho de grande repercussão da carreira dela. E ela mesma, quando eu falei isso para ela, ela falou, nossa, você tem razão.
Então, eu não sabia que tinha sido tão importante. Exatamente. Foi ela também a primeira popstar brasileira, né, a fazer grandes turnês, espetáculos super bem preparados, com luz, bem como os gringos fazem, né, como ela diz. Ela como foi hoje a primeira, é normal, né? Antigamente não era. No Brasil, ela foi a primeira a lançar esse tipo de show? Exatamente. E como você acompanhava e recebia e sempre acompanhou? A música popular brasileira está dentro de você há quanto tempo? Essa paixão? Desde muito menina. Eu nasci em 65. Aí eu brinco que eu nasci junto com a Jovem Guarda. Então, quando menina, ainda tem foto minha, 3, 4, 5 anos de idade, usando vestidinhos Vanderleia, sabe? Vestidinhos Paz e Amor e tal. E meu pai era muito ligado à música pop brasileira dos anos 70. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na Tijuca. Jogava bola com Tim Maia, Erasmo, essa turma toda. Então que privilégio essa fase, né? Ele me trouxe muito essa história, esse repertório e essa convivência, da música né? pop. E minha mãe, a música mais clássica brasileira, sempre muito ligada em Chico, Bethânia, Gal, Caetano. Quer dizer, o seu ouvido foi se acostumando. Exatamente. Que é o que eu falo, né? Hoje em dia, eu fico muito triste muitas vezes, né? Eu tenho uma filha de 27 anos. Os jovens, eles não têm muitas vezes a oportunidade de ouvir essas músicas que a gente ouvia criança. Eu acordava ouvindo, né, Bethânia, o Caetano, claro. porque era uma época que aquilo era normal. Era oferecido pra gente com muita facilidade, Exatamente. né, Silvia? Você sintonizava o rádio, estava tocando música boa. Hoje você sintoniza o rádio e, desculpa, não dá para ouvir, né? É uma complicação. Então, a gente não conhece mais a música feita no Brasil pelo rádio. A gente tem que ir buscar, né? Então depende do seu próprio esforço, o que é um pouco mais complicado. Mas você sabe que com a tecnologia, né? Muita gente falou que o rádio ia morrer, né? Não e morre cada nunca. vez o rádio está ficando melhor, o rádio está se reinventando, o rádio, a tecnologia foi para o rádio, a televisão foi para o rádio, Sim. quer dizer... Agora é a maior onda de podcast, né? Que não deixa de ser rádio, né? Sim. Então, você acompanhou toda essa transformação, né? Quantos anos você ficou na Eldorado? Na Eldorado eu fiquei 20 anos. Eu comecei em rádio, eu tinha 18, na Rádio Cultura AM e FM, Fundação Padre Anchieta aqui de São Paulo. Sim. Eu ainda era estudante de jornalismo e eu atendia telefone para o Walter Silva, fazia a programação musical para o programa do Fausto Canova. E lá eu comecei a produzir meus primeiros programas de música. Comecei a fazer um programa, primeiro que foi meu mesmo, assinado por mim, chamava Radiografia, que era um programa que era um perfil. O primeiro perfil que eu fiz foi do Renato Borghetti. Sim. Né? Gaita ponto, gaúcho, aquela coisa, aquele homem lindo, chapéu, cabelão e tal. E eu fui entrevistá-lo e fui entrevistar outros sanfoneiros, acordeonistas do Brasil para falar dele. E fiz um grande perfil de 1 hora. E aí eu comecei essa história lá na Cultura AM. Foi bem legal. E aí você foi, quer dizer, vem da sua bagagem, vem da sua herança, vem da sua própria pesquisa, e isso começou a fazer parte da sua vida de uma tal forma que nós chegamos até aqui, né? A música tem uma importância muito grande na sua vida. Sim, totalmente, é diário. A música, ela transforma o meu dia. Você já acorda ouvindo música? Às vezes sim. Eu gosto muito de ouvir música clássica de manhã. Eu adoro piano solo, eu adoro as sonatas do Beethoven, Chopin, adoro Nelson Freire, Martha Argerich. Eu ouço muito a Cultura FM até hoje. Mas ultimamente de manhã eles estão muito nervosos, colocam umas coisas muito assim, então eu prefiro uma sonata mesmo, uma Dvorak com os quartetos. E aí eu vou começando o dia. Aí depois eu tenho que trabalhar com música, então eu vou ouvir as novidades, né? Todo dia tem lançamento. Você está sempre antenada. Tenho que estar, né? O meu programa de rádio está em 11 emissoras pelo país. O teu programa de rádio é agora o Vozes do Brasil. Quando você não está mais no Eldorado, você está no... Agora eu estou num aplicativo, né? Que você já se integrou dentro da modernidade. O rádio, como você falou, ele está se transformando porque nós todos temos que nos transformar nesse momento. A gente tem que se render, não tem jeito. Claro, não tem como. Né? Ainda mais a gente que mexe com comunicação, a comunicação ela tem que acompanhar
a loucura que é a tecnologia. É verdade. É tudo muito rápido. Imagina que quando eu comecei a fazer programação musical, a gente fazia numa máquina de escrever que nem era elétrica e olhava os discos ali numa pasta. Ia pegar LPs, né, na discoteca da cultura para poder escolher faixa 1, lado B, sabe, essas coisas? Sim. Uma loucura, e marcava com caneta para o seu colega programador não repetir a mesma música. Hoje, na Rádio Vozes, que é um aplicativo que está no ar 24 horas, eu tenho um software de programação. Eu ponho lá para dentro desse software as canções que eu quero que a minha rádio toque e dou comandos para essa programação. Eu quero, das 7 da manhã às 10 da manhã, tais e tais e tais ritmos, gêneros, autores, intérpretes e tal, e a programação é gerada automaticamente para mim. Olha, que eu só maravilha. dou uma arrumadinha, né, vez ou outra, para que a rádio tenha uma cara, para ter essa curva, né, de programação. E você, eu percebi, eu estava ouvindo, você conversa, né? Você faz o programa de rádio mesmo. Sim. Você vai, o que você fazia na rádio normal tá na rádio Tá aí. tudo ali, na Rádio tem horário e tudo, tá tudo. Na verdade, é quase como se eu estivesse exercitando a utopia, sabe? Eu fiz essa rádio do jeito que eu gostaria que fosse uma rádio onde eu estivesse trabalhando. Só tocasse música popular brasileira? Não toca só música popular brasileira, toca também música internacional relevante, vamos dizer assim. Gostei dessa. Porque veja, quando eu toco Zélia Duncan, eu sei que ela ouve muito e foi formada por essa escuta de Joni Mitchell, de Neil Young. Então eles estão aqui também. Quando eu ouço Zizi Posse, eu sei que ela ouviu Nat King Cole e Ella Fitzgerald. Eles estão aqui também. Então eu gosto de fazer com que esse leque se abra. Existe todo um fio condutor, uma linha evolutiva. Ninguém aparece do nada com uma expressão artística. Tem muita escuta. Tem muita influência. Claro, e essa escuta, ela tem que estar aí, porque é isso que nos forma, né? Luiz Melodia, ele ouvia Frank Sinatra, ele ouvia, ao mesmo tempo que ele ouvia o samba do morro, né? Ele ouvia Stevie Wonder, Marina Lima, louca pela música negra norte-americana. Então, essa música que faz parte da nossa formação, ela também faz parte da Rádio Vozes, só que numa medida diferente. 70% é música brasileira, 30% é música do mundo. E aí você faz essa ponte, você fala, isso que você está fazendo comigo, você faz na rádio? O Luiz Melodia sim, gostava? Claro, no meu programa, isso é sem cultura dúvida. mesmo, pura, né? Eu acho que o rádio, o jornalista, a gente tem um papel informal de formação. Né? Nós somos, de certa forma, isso a gente aprende na faculdade, a gente é formador de opinião, certo? Eu estou aqui conversando com você, a gente está falando para um monte de gente, por que eles não vão acreditar no que a gente está dizendo? É verdade. Vão acreditar. Então, eu tenho uma responsabilidade, nós temos uma grande responsabilidade. Eu quero que eles saibam coisas interessantes. E está tudo aqui no Vozes do Brasil. Vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a Patrícia Palumbo, tá bom? Um instante só. Até já. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral,
cansaço, perda de apetite e calafrios. A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Estamos de volta com a jornalista Patrícia Palumbo, que lança, né, o mais recente lançamento, Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas. São 33, é isso? Você compilou aí os outros livros, como é que você montou o livro? Esse livro, ele traz 33 artistas, 13 foram lançados, 13 entrevistas lançadas em 2002, no meu primeiro livro, 11 lançadas em 2007 e 9 inéditas que seriam um terceiro volume, seriam o começo de um terceiro volume, que eu ia chamar Vozes do Brasil, Música de Preto, porque eu acho que a música negra no Brasil, ela é um dos fundamentos da nossa música contemporânea. É totalmente a contemporânea, não, de toda ela. Se você for pensar no choro que fazia Ernesto Nazaré, por exemplo, é a música europeia dos pianos, dos salões, com o batuque dos negros das ruas mistura, do Rio de Janeiro. Então, a música negra está na gênese da música brasileira. Aí eu comecei com Elza Soares, Djavan, Martinalha, Naná Vasconcelos. Você já acrescentou aqui nesse livro. Eu estava indo nessa direção quando Marina Lima resolveu me dar a entrevista que eu pedi para ela em 2000. Aí em 2017 ela resolveu me dar essa entrevista e aí eu abri o livro e fiz Marina Lima, Vanessa da Mata, Gal Costa e aí, enfim, ficou com uma outra, com outro caminho. Mas a gente tem nesse livro não só esses inéditos, né, que representam a música negra, como os que já foram. Então temos Itamar Assunção, Naná Vasconcelos, Luiz Melodia, todo mundo aí. E o que você... Eu acho que um livro desse, depois desse papo que a gente está tendo, né, que ela quer deixar um legado maravilhoso, que isso aqui já é, né? Vai ficar aí para as outras gerações, para saber um pouquinho da nossa história e da música. É difícil perguntar a relevância das entrevistas, porque cada uma deve ter uma característica. Mas eu queria que você desse uma pincelada em coisas que realmente te emocionaram, te surpreenderam em relação a isso. Você vê, a Rita Lee você já até contou. Sim, sim. Eu acho que esse livro, ele tem isso que você disse de deixar um legado, me deixa muito feliz, porque na verdade é um livro que eu pretendo seja um livro de referência, um livro de consulta. Aquela coisa, bibliografia. Isso, tá lá. Bibliografia básica para a música brasileira, porque você que veja, legal. A gente tem aí a Elza Soares, que começou a cantar nos anos 40. Depois a gente tem a Gal Costa, que começou no final dos anos 60, fez parte do tropicalismo. Aí tem o Jazz Macalé, que estava com ela ali naquele movimento, esteve com ela no pós-tropicalismo. Aí a gente tem Rita Lee, né? Certo. Com os Mutantes, sem os Mutantes. Rita Lee dos anos 60 até agora. A gente tem Fernanda Abreu nos anos 80. A gente tem Pato Fu depois, tem Ana Carolina, tem Elba Ramalho, tem Lenine, tem Chico César. Então a gente tem a música nordestina, por exemplo, muito bem representada aí com Naná Vasconcelos. A gente tem a vanguarda paulistana com Nausete, com Itamar Assunção. Tem Criolo, da novíssima geração. Sim, né? É verdade. E Vanessa da Mata, que começou nos anos 2000, 2010, 2008, por aí ela já estava lançando alguma coisa. E são todos os estilos, você coloca? Todos os gêneros e estilos, os mais variados. Tem a Adriana Calcanhoto, que é maravilhosa. E o que mais me emociona nesse volume de entrevistas é justamente conseguir, nessas quase 600 páginas, traçar essa linha evolutiva da canção, como eu te disse. É uma linha do tempo, né? É uma linha do tempo. Então a gente tem,
pré-bossa nova, né, até a música contemporânea. Então, a minha intenção, a minha pretensão, vamos dizer, é que esse livro sirva para isso. Então, o que mais me emociona, na verdade, não é uma entrevista, um trecho. Claro, estar com Cássia Eller foi maravilhoso. Foi. Estar com cada um deles foi maravilhoso, mas esse volume é o que mais me emociona, sabe? Eu poder, nessa edição, contar essa história, vamos dizer, parte dessa grande história. Porque no mundo que a gente vê tão tecnológico, né? Porque cada dia o celular já passou, né? Então a gente não sabe como é que vão estar, né? Nós vamos estar daqui 10 anos, por exemplo, os jovens. E vai ter realmente, eu acho que o que fica são as histórias que a gente tem para contar, claro, né? Das nossas avós que estão vindo, as histórias. A gente conta a história realmente para a criança, para ficar na mente. E a bibliografia, né, de um momento como esse. Eu estou sentindo bastante as escolas se importando com a história da música. Que bom. Entendeu? Então, colocando também, até como estudo, né? Porque coloca uma Gal Costa, coloca uma Bethânia. E aqui realmente você mostra, mas você mostra um lado mais pessoal também, né? De cada um. Também, levemente pessoal, no sentido de que quando o pessoal se encontra com a expressão pública, né, com a expressão artística de cada um deles. Eu acho que a música, ela quando você fala que estão estudando na história e tal, ela é a expressão mais assimilável, mais facilmente assimilável, e ela conta não só a história desses personagens que aí estão, como ela conta a história da cultura de um país, né? É verdade. Reflete a cultura de um país. Quando você vê Jades Macalé falando da ditadura, por exemplo. Eles contam o momento que eles estão vivendo. Claro, momentos históricos que já foram vividos, que viveram naquele momento em que a gente estava conversando. Então, é muito interessante a gente olhar para esse trabalho também através deste recorte, um recorte histórico, né? A música, as canções têm seu tempo, né? Como as canções de amor de Chico Buarque nos falam, mas não falam para meninos e meninas de 20 anos, né? Não é que a canção de quem tem 20 anos não é boa como a canção do Chico, mas é uma canção que traduz quem tem 20 anos. Né? Você acha que a música traduz a época? Não tenho a menor dúvida. Traduz seu entorno, traduz os anseios coletivos e da sociedade naquele momento. Quando você ouve, sei lá, uma canção da Cássia, uma canção que a Cássia escolheu para cantar daquele momento, tem tudo a ver com aquele momento em que ela estava cantando. Que por exemplo, no caso a gente vive um momento do funk, do rap. Sim. Então, é o momento que a sociedade está vivendo também. Não há dúvida. E acho que, especificamente falando do funk, é a expressão que esses meninos e meninas, esses jovens que moram na favela, é o momento em que eles se divertem, é o momento em que eles colocam para fora, é o momento em que aquela opressão toda, que é a vida dura que eles levam, vira festa. Então, é muito difícil a gente criticar, julgar, estando de fora, né? É como o rap da periferia de São Paulo. É a realidade deles, né? É a história deles, é o cotidiano deles. Como é que eles vão falar de alguma coisa que não seja a realidade? Eu vou cantar o que eu vivo. Exatamente. Se eu estou vivendo o amor, eu vou cantar o amor. Exatamente. Se você está vivendo a quebrada, você vai contar a quebrada. Então, agora, se você é um privilegiado que, como nós, fizemos universidade, né? A minha vivência é essa. Então, eu também não tenho propriedade para escrever um rap sobre a quebrada. Eu não vivo isso. Você não vive isso. Né? É o que chamam hoje de lugar de fala, não é? O nosso lugar de fala é um, o deles é outro. Então, eu acho que toda música, toda manifestação artística, ela tem a sua razão de ser, o seu universo. Às vezes você não gosta de um artista, do repertório dele, mas se você vai conversar com ele, você percebe aquele universo e esse universo dentro dele. Está
faz todo sentido aquilo que ele faz. Você sentiu isso nas suas entrevistas, Felipe? Cada um de acordo, ninguém te decepcionou em relação à música que cantava? Não, de jeito Você nenhum. foi no Djavan Puro Amor. Sim, sim. Você vai na Cássia Eller contestando as coisas. Claro. Cada um cantava aquilo que realmente estava querendo dizer. Tem uma coisa muito bacana nisso da gente fazer entrevistas com músicos, com artistas que a gente admira, que é quando você ouve uma canção, ela te serve para várias coisas, né? E você fica ali, pelo menos eu faço sempre esse exercício, eu fico imaginando de onde veio aquilo tudo, né? Sei lá, uma canção de Marina Lima e Antônio Cícero que você ouve e se sente romântica por conta daquilo e entra dentro daquele clima. Quando você vai conversar com o artista, você confirma ou não aquilo que você sentiu e pensou. Né? Então, o Chico César, por exemplo, quando fez A Primeira Vista, quando não tinha nada, né? Quando vi Salif Keita, dancei, quando vi você, me apaixonei. Ele fez essa canção andando de ônibus na Avenida Santo Amaro, porque ele começou a ver os transeuntes, as pessoas passando, e ele começou a fazer essa brincadeira poética, né? De uma coisa dava na outra, outra na outra, outra na outra, e aí a música foi saindo e ele fez uns versos, tá aí no livro, bem toscos, que é maravilhosa. Bem nada a ver, ele foi cortando e deu essa canção, que no fim das contas foi a canção que abriu as portas do mercado musical para ele. É verdade. Mas foi feita dentro desse exercício, e a gente nunca saberia. E aí, quando você ia entrevistar, quer dizer, aí você tinha curiosidade de saber exatamente como essas músicas eram feitas, em que momento? Claro. Isso começou quando eu entrevistei o Cazuza, meio sem querer. Entrei de gaiata numa coletiva e perguntei para ele sobre Lupicínio Rodrigues e Dolores Duran. Porque já foi assim? Já na lata. Eu nem podia, eu era apoio de produção na TV Cultura, não tinha que estar lá, mas levantei a mão, pedi para fazer a pergunta, porque quando eu ouvia Cazuza nos anos 80, para mim o rock que ele fazia era totalmente ligado à canção brasileira. Eu já escutava ali uma dramaticidade que não tinha no rock nacional, que não tinha em Paralamas, que não tinha em Titãs, que não tinha em nada daquilo que a gente ouvia. E mesmo no Barão Vermelho, ele já tinha essa verve dramática, né? E aí eu perguntei para ele, olha, quando eu ouço você, eu tenho a impressão que você já ouviu muito Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Dalva de Oliveira, é verdade? E ele adorou, porque era verdade. Primeiro a inteligência da pergunta, né? Que sai totalmente do óbvio e entra na parte da cultura da pessoa que está perguntando. Mas é o que me interessa, na verdade. Quando eu ouço uma canção, é isso que me interessa. É claro de onde veio a influência daquela música? De onde vem a dramaticidade do Cazuza? O Cazuza era um garoto da Zona Sul carioca, maluco, né? Totalmente outsider e burguês, né? Ele mesmo diz, eu sou burguês, mas eu sou artista, ele cantava. Eu sou burguês, mas eu sou artista. É, muito bom. Mas você vê que as referências sempre eram, quer dizer, a gente não imagina, né? A gente quando ouve, o que eu acho sempre, né? Nós jornalistas, a gente tem um pouco a obrigação de ter repertório, né? Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, quando você vai conversar com alguém a respeito do trabalho dele, o mínimo que você tem que fazer é saber do trabalho dele, né? Como você que me ouviu, que sabe de tudo que você está falando. Quando eu vou conversar com o Cazuza, quando eu fui naquele dia, eu era absolutamente fã dele. Então, eu sempre ouvi os discos grudada na ficha técnica. Então, eu sempre estava ali querendo saber quem toca esse saxofone. Ai, nossa, você foi profunda mesmo. Quem é esse pianista? Quem fez o arranjo dessa canção? Mas é teu e mesmo. aí, às vezes, às vezes você vê numa frase uma referência a uma outra canção. E aí é gostoso chegar no artista e perguntar, vem cá, ali você estava... Você usou isso? Você estava citando Lupicínio Rodrigues? Aí ele fala, pô, sim, claro. E é uma maravilha, porque isso abre um canal de comunicação entre a gente. E com certeza você captou exatamente, quer dizer, dentre todos que estavam ali, o que ele tinha na alma. Não, né? ele foi adorável, porque eu tinha, sei lá, 20 anos e eu era muito fã e ele me chamou para ir no show à noite. É lógico, você é diferenciada. E eu fui ao show e foi maravilhoso, foi super legal. Olha,
Eu queria só que você desse, então, falasse um finalzinho aqui. Você quer chegar onde? A gente já está terminando o programa, infelizmente, né? Que isso aqui está uma delícia. Então, aqui fica o convite, né? Que realmente tem coisa aqui para ler. Tem muita coisa para ler. E tem mais vindo por aí, não? Tem. Eu acho que isso é um tema que não para nunca, né? Eu tenho muitos artistas ainda que eu quero entrevistar e quem sabe, breve a gente faz uma nova edição, né? Tá ótimo. Então, a gente já colocou o contato da Patrícia. Muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada tá? a você, E Silvia. volte sempre para contar. Foi um prazer. Um pouco mais. Foi Muito um prazer. obrigada. O Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.